Olá pessoal, tudo bem? Gente, a gente vai poder falar nesta hora sobre as nossas aulas anteriores e nesse momento eu quero me permitir fazer uma consideração sobre o tema em relação ao relativismo cultural e o etnocentrismo. Isso que nós vamos estar falando nesta aula. Espero que você goste, espero que você preste bem atenção. Para a gente poder falar sobre o relativismo cultural, necessário é que saibamos o que significa uma coisa relativa, o que é relativizar algo. Pois bem, relativo é um objeto usado para caracterizar algo como relacionado de outra coisa. Por que nós estamos falando de relativismo cultural? Porque são as relações entre as culturas, por isso que o tema é relativismo cultural. Embora as culturas sejam diferentes, elas sejam relativas, elas estejam flutuando e cada uma flutua dentro do seu universo particular, elas também se relacionam, elas se entretêm à medida em que elas vão tendo contato com outras culturas. Pois bem, todos os povos formulam juízos em relação aos modos de vida diferentes dos seus. Você certamente já fez uma leitura muito precisa sobre as culturas dos outros, os outros povos, as outras pessoas, as músicas que os outros ouvem, as línguas que os outros falam, e até em relação ao regionalismo também você deve, de uma certa forma, até achar engraçado a maneira como alguns povos diferentes do seu falam. Por exemplo, eu já morei em Pernambuco e eu achei muito engraçado, achava diferente o jeito das pessoas falarem. Por quê? Porque eu tive que me aculturar para poder entender o que as pessoas diziam, o que elas queriam, a comida que elas faziam. Por exemplo, quando tua mãe ela quer te dar uma surra, você bota a mão na cintura e diz: oxe, vai me bater, E se você for lá em Pernambuco, a mãe querendo bater na filha, a filha vai botar a mão na cintura e vai dizer assim: oxe, manhinha, não me bate não. Viu como é diferente? Então as culturas, elas são diversas, por isso que também se fala de diversidade cultural. Indo adiante, a gente viu também nas nossas aulas sobre o relativismo cultural, que não concorda, com a ideia de normas e valores absolutos e defende o pressuposto de que as avaliações devem ser sempre relativas à própria cultura onde surgem. O que significa isso aqui? O que significa o relativismo cultural, que não concorda com as normas e valores absolutos? É que não existe uma cultura absoluta, uma cultura para todos. E também não existe uma cultura que é melhor do que a outra, e a gente vai até falar sobre isso mais tarde. Então, a proposta aqui da narrativa em relação ao relativismo é justamente nos fazer entender que do ponto de vista cultural, a cultura ela não concorda com a ideia de normas e valores absolutos, porque uma coisa ela é válida aqui, mas ali ela pode não ser válida como algo absoluto para aquela outra cultura. O ser humano, ele vê o mundo através da sua realidade cultural. Eu acho que bacana, sabe por quê, pessoal? Porque nós temos uma ótica, e dentro da nossa ótica nós percebemos as coisas, nós sentimos as coisas, nós temos uma visão sobre as coisas. Então o ser humano ele vê o mundo que o circunda através da sua realidade cultural. Ou seja, é por isso que é importante dizer que o aluno precisa conhecer outras culturas, porque ele vai ter uma holisticidade mental, ele vai ter uma mente holística,
ele vai conhecer as culturas e a partir do conhecimento que ele tem das culturas, ele vai conseguir fazer uma leitura melhor do mundo e não apenas do seu país ou apenas da sua cidade. Eu vou dar um exemplo bem claro aqui nesse sentido. No Brasil, na cultura brasileira, de acordo com as leis que regem o nosso país, existe aquilo que nós chamamos, né, todo mundo sabe, que se chama pedofilia. Então, culturalmente, né, a pedofilia, dentro das leis que regem o nosso país, é crime. Mas se você for na Índia, já não vai ser mais crime. Então, quando eu tenho essa mentalidade, eu consigo pensar melhor, eu consigo enxergar melhor a realidade das coisas. E aí eu vou dizer o seguinte para mim mesmo: olha só que coisa interessante, aqui no Brasil é proibido, aqui no Brasil não pode, mas logo ali em outro país isso é possível, essas coisas podem, né? É claro que os direitos humanos também, né, caem em cima dessas questões quando se trata de um comportamento que não é ético e é moralmente ineficaz. Indo mais adiante um pouco, nós também colocamos para vocês sobre a questão do etnocentrismo, né, que nada mais é do que a gente entender que a minha raça é melhor do que a outra. Então, essa questão ela não deve pertencer à minha racionalidade. A minha raça não é melhor do que a outra. Então, quando a gente estuda o etnocentrismo, a gente vai perceber que existem alguns países, existem até mesmo alguns estados que se acham melhores do que os outros. Isso se chama etnocentrismo, porque a palavra etnia quer dizer povo, quer dizer raça, não é? E centrismo quer dizer centro. É quando as pessoas entendem que é quando elas se centralizam nelas mesmas, achando que elas são melhores, que aquela raça é melhor do que a outra. É só você fazer uma ligação com o antropocentrismo. O antropocentrismo é quando o homem olha para o seu próprio umbigo, dizendo que ele é melhor do que o outro, né? O antropocentrismo é quando o homem coloca ele no centro, sendo melhor do que o outro. E aí a gente vai perceber que não há sociedade sem cultura, né? Isso aqui já é uma outra questão, né? Assim como não existe ser humano destituído da cultura. O que significa isso, pessoal? Por que eu estou colocando isso aqui para vocês? Olha, não há sociedade sem cultura. Como é que você enxerga isso? Quando se é colocada essa narrativa, ela parte do princípio de que o homem não existe sem cultura. O homem, ele percebe que ele é homem na cultura. Ele se percebe no outro. A gente já até comentou isso em sala de aula, né? O que me faz humano é o outro humano. Quando eu vejo aquela pessoa humana, eu acabo sendo humano também nessa convivência humana. E é isso que acontece com a cultura. Um homem isolado de uma cultura, ele não é um ser sociável, ele não é um ser cultural, porque ele não se aculturou, ele não se misturou, ele não aprendeu aquela convivência entre as pessoas com as quais ele necessariamente deveria existir com elas. Aí a gente vai perceber que também dentro dessa questão cultural, logo vamos perceber que existem traços culturais. Dentro das culturas que nós estamos aqui falando, também existem traços culturais diferentes
umas das outras, você deve estar pensando aí que traços culturais são esses, não é? A gente está falando aqui de linguagem, de comida, a gente está falando de vestimenta, de música. Esses são traços culturais que são relativos a cada universo cultural. O Brasil tem uma cultura, uma comida, uma música, diferentemente daquelas de outros países. Você deve lembrar aqui das músicas árabes, né? Você já ouviu as músicas árabes? Elas são mais ou menos assim. Você acha estranho, mas ela pertence àquele lugar. Indo adiante, pessoal, existe também a combinação dos traços culturais que formam um complexo cultural. O que é o complexo cultural? O complexo cultural é quando as culturas estão juntas, é quando as culturas se interpenetram, é quando as culturas se costuram e elas fazem um espetáculo cultural. E aí a gente até colocou no texto a questão do carnaval. O carnaval ele é exatamente um exemplo sobremodo excelente sobre a questão da complexidade cultural, né? Do complexo cultural que existe. Por quê? Por que o nosso carnaval atrai pessoas do mundo inteiro? Porque o mundo inteiro está na cultura do carnaval. Você pode observar que cada escola ela escolhe um tema cultural de um país, de um lugar, e aquele desfile, né, é a promoção da cultura sendo observada, sendo contemplada por todas as culturas do mundo inteiro. É por isso que precisa ser uma coisa extremamente profissional. Dentro de todas as sociedades existe também um padrão cultural que é uma norma estabelecida pela sociedade. Os indivíduos normalmente agem de acordo com os padrões estabelecidos pela sociedade em que vivem. Por exemplo, no Brasil, o casamento monogâmico é um padrão de nossa cultura. Então existem coisas nos países que são padronizadas. Como também as leis, né? As leis elas são padronizadas e quando uma pessoa inflige a lei, ela se despadroniza, ela se torna marginalizada. Por quê? Porque ela sai da margem. Quando você sai do padrão, quando você sai da margem, você é marginalizado, porque não caminhou de acordo com as leis que regem aquele país e que são padronizadas, são leis que são padrão naquele país. E eu até acabei de citar um exemplo aqui outrora. Mas aqui nós colocamos um exemplo sobre a monogamia, né? No Brasil, a lei, né, diz que você precisa casar só com uma pessoa, né? Você não pode casar com duas. Se você casar com duas, aí é poligamia, né? Ou com três. Mas isso existe em outros países, né? A poligamia. Isso é cultural em outros países. Inclusive no Brasil, alguns estados, me parece, você pode até pesquisar depois, que algumas pessoas acabam casando, né, com duas pessoas, um homem com duas mulheres, uma mulher com dois homens. Não sei se casa, mas pelo menos convive, né, maritalmente com aquelas duas pessoas. Uma coisa que não era que se tornou padrão também no Brasil é o casamento entre duas pessoas do mesmo sexo, né? Não pertencia às leis, mas agora já pertence, já é padrão. É importante a gente também observar, pessoal, que durante a colonização no Brasil ocorrem intensos contatos entre cultura, né, do nosso colonizador, né, português, e essas culturas elas vieram com esses colonizadores, não é verdade? A gente vai perceber aqui que nós somos a mistura do branco,
né, que veio de Portugal, do negro, né, que foram escravizados, vendidos e vieram também para o Brasil, e os índios que aqui já estavam. Então nós somos essa tríade, nós temos essa tríplice, essas tríplices etnias que chegaram no Brasil, se misturaram e criaram a nossa cultura brasileira, né? É claro que depois vieram os espanhóis, vieram também os europeus, e aí essa mistura ainda ficou mais aguçada, né? Vamos dizer assim. Então a colonização do Brasil, ela já foi uma espécie de aculturação, não é? Os índios estavam aqui, eles foram aculturados com esses outros povos que se estabeleceram no país. Ok, pessoal, eu espero que você tenha gostado aí dessa aula. Fiquem na paz. E quero dizer que estou com muita saudade de vocês. Um beijo no coração do tio Val. Na próxima aula a gente vai continuar esse assunto, tá bom? Um abração, tudo de bom para vocês.